deste Congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinação, e depois passaremos então à conversa, digamos, comemorativa deste Dia do Turismo, que pelo 7º ano consecutivo organizamos em sítios diferentes. Na última edição foi na Vila Medieval de Orém, na Galeria Municipal, e permitam-me que faça um preâmbulo de lamento a propósito da ausência de uma figura incontornável destes eventos, que muito tem contribuído para o sucesso que já nos foi permitido alcançar, o Francisco Vieira, que não está hoje aqui connosco por razões que todos conhecem, e para quem enviamos um abraço solidário e amigo, esperando que possa regressar brevemente. Todos temos essa esperança e todos torcemos para que seja assim. Bom, minhas caras e meus caros amigos, este Congresso é um elemento integrado no centenário das aparições de Fátima. Digamos que vem na sequência de um conjunto de diligências de internacionalização que foi possível desenvolver nos últimos anos. Queria recordar aqui que, em tempos, há uns 3 anos atrás, talvez, tomámos uma iniciativa um pouco extemporânea de sair daqui de mochila às costas, perdoem-me a expressão, e ir bater à porta da Organização Mundial de Turismo, pedir para sermos ouvidos. E não é uma coisa muito usual, porque a Organização Mundial de Turismo é um organismo da ONU que trata das questões do turismo, e os seus interlocutores são os governos dos diversos países do mundo. E, portanto, aparecer um município com esta iniciativa, eles acharam piada, perdoem-me a expressão, e ouviram-nos numa reunião longa na sede da OMT, e foi muito interessante e muito positiva, penso eu. Na sequência dessa reunião, e passados uns dias, chegou um convite para eu próprio ser conferencista num congresso que fazem anualmente, que aconteceu em Utrecht, na Holanda, e lá fui. Penso que correu muito bem, aproveitando sempre para fazer uma promoção internacional da nossa terra, e envolvemos-nos de uma forma, eu diria, já consolidada, entre um município e uma organização desta envergadura mundial. Uma das coisas que lhes pedi foi que pudéssemos fazer aquele congresso em Fátima, com o argumento de que tínhamos o centenário das aparições a ocorrer, com o argumento de que tínhamos uma estratégia de promoção internacional em conjunto com a ACISO, que tem tido vários momentos de grande sucesso, um pouco por todo o mundo. Neste preciso momento está a ocorrer mais um programa promocional. Chegou a delegação da Coreia do Sul recentemente e continua com ações de promoção um pouco por todo o mundo, nos chamados mercados emergentes, se quiserem, nos mercados onde o Instituto de Turismo de Portugal tem mais dificuldade e menos capacidade para chegar. É o caso da Coreia do Sul, das Filipinas, da Colômbia, dos Estados Unidos, até do próprio Brasil, significa isto que hoje há uma montra mundial que conseguimos conquistar e que de alguma forma nos dá mais responsabilidades, mas nos dá também mais capacidade para conquistar um sucesso de crescimento semelhante a este que temos conseguido nos últimos anos. Bom, nesse sentido, nós fizemos um congresso preparativo o ano passado, em novembro, como se recordam, e depois, já na 5ª ou 6ª edição, fizemos mais um workshop de operadores de turismo, que foi mais um sucesso aqui em Fátima, que ocorreu em março, e que, quer numa, quer noutra organização, teve a presença de altos dirigentes da OMT, aqui connosco. Recordo que no Congresso de Novembro esteve o Mr. Wu, curiosamente sul-coreano, e que é o número 2 da organização, e no workshop de operadores de turismo em março esteve o Peter Janek, que é, digamos, como diretor-geral da organização, e que também foi orador neste workshop.
Bom, daqui até ao final do ano, no âmbito do centenário das aparições, mas também aproveitando esta boleia, se me permitem o palavrão, para continuar a consolidar internacionalmente Fátima e a nossa região, o nosso concelho, vamos ter este congresso em novembro próximo e haverá posteriormente o Natal da Europa, que irá ser realizado aqui, tal como previsto, para aí sim encerrar com chave de ouro as comemorações do centenário. O objetivo desta conversa preambular é de alguma forma apresentar-vos o Congresso, dizer-vos como vai acontecer, quais são os objetivos e o que esperamos deste Congresso, para que de alguma forma possamos receber também o vosso contributo, a vossa participação e a vossa interação para que seja mais um exemplo de sucesso internacional. Este congresso vai realizar-se em 22 e 23 de novembro aqui em Fátima. Uma primeira nota de agradecimento ao santuário que nos cede o Centro Pastoral Paulo VI, com os seus 2.000 e muitos lugares para a realização dos plenários do congresso. Uma palavra de agradecimento aos hoteleiros de Fátima, que mais uma vez abrem as suas portas a permitir que seja possível algumas dormidas de alojamento e não só aos nossos convidados internacionais, porque é altamente prestigiante para nós e, portanto, esta palavra de profundo agradecimento dos sempre presentes hoteleiros de Fátima nestas iniciativas. O Congresso tem 4 objetivos: refletir sobre o potencial competitivo do mercado do turismo religioso, aumentar a atratividade nos destinos religiosos, prosseguir a afirmação do turismo religioso nas redes regionais, nacionais e internacionais de inovação e partilhar conhecimento sobre as melhores formas de promover destinos religiosos. Estas notas estão nos documentos que vos são distribuídos, não é necessário tomarem muito apontamento sobre isso. O Congresso vai ter 4 sessões temáticas. Uma sessão de abertura, está aqui um erro, porque diz que o Presidente da Câmara abrirá, mas o Presidente da Câmara não serei eu nessa altura, será outra pessoa, e portanto quem for Presidente da Câmara irá ser orador na sessão de abertura. O Sr. Reitor, naturalmente, o Sr. Ministro da Economia de Portugal, o Dr. Caldeira Cabral, o Sr. Taleb Rifai, que é o Secretário-Geral da OMT, que estará connosco, o líder mundial da OMT, num momento que será de despedida também para ele, uma vez que se prevê que em janeiro próximo deixe de ser Secretário-Geral desta organização. Este senhor é um senhor muito respeitado em todo o mundo, no turismo de todo o mundo. É um jordano que, de alguma forma, tem uma influência elevada devido ao seu prestígio e à sua capacidade um pouco por todo o mundo. Portanto, este será também a despedida da sua função. E depois encerrará o Primeiro-Ministro de Portugal ou o Presidente da República. Estamos ainda em definir qual dos dois aqui estará. Depois há um debate ministerial, chamámos-lhe assim porque é um debate entre ministros de vários países. Temos o Ministro do Turismo do Paraguai, o Ministro do Turismo do Sri Lanka, o anterior Ministro do Turismo da Lituânia, temos o Mr. Istvan, que é do Parlamento Europeu, do Comitê de Transportes e Turismo, o Ministro do Turismo de Malta e da Macedónia e também do Egito. Portanto, haverá um debate sobre, digamos que ao nível ministerial, internacional, com vários ministros, como já calculam a presença de tão ilustres personalidades entre nós, vai impor um conjunto de regras no Congresso, não só as regras de participação, mas também as regras da envolvente. Estou a falar de segurança, estou a falar de um conjunto de aspectos que estão tratados numa outra margem. Essa é a parte que nunca se diz, tal como fizemos na vinda do Santo Padre. Há sempre muito mais trabalho invisível do que trabalho visível. Portanto, como calculam com um lote de tão grandes personalidades, haverá também cuidados dessa natureza. Daí que este congresso tenha um site próprio onde as pessoas podem inscrever-se, e é fundamental que as pessoas se inscrevam. Inscrevam-se quem? Inscrevam-se os empresários do
turismo, inscrevam-se os estudantes de turismo, inscrevam-se os jornalistas, inscrevam-se todos os que quiserem participar neste evento, terão que formalizar a sua inscrição, como compreenderão. Bom, depois há a primeira sessão temática, o tema é a preservação de tradições sagradas e proteção de locais religiosos. Tem mais um vasto conjunto de oradores vindos de todo o lado. Há da Coreia o Dr. Yang, o Vítor Ambrósio, que é professor do Instituto Superior do Estoril, o Dr. Ahmed Hassan, que é da Etiópia, da Universidade de Addis Abeba, e a Sra. Pilar, que é de Espanha. Depois há uma segunda sessão sublinhada ao tema o papel do turismo religioso no crescimento económico sustentável e inclusão social das comunidades locais. Mais uma vez um conjunto de oradores convidados de grande envergadura, do Paraguai, de Sevilha, Espanha, da Unesco, portanto, do Centro de Património Mundial da Unesco, a doutora Graça Poças Santo, que aliás é a diretora científica do Congresso, se quiserem, e que, como sabem, é uma colaboradora permanente desta parceria da ACIS com a Câmara Municipal e que, mais uma vez, irá desempenhar essa função científica em relação ao Congresso. Hoje não pode estar aqui por razões profissionais, mas aceitou, quer ser oradora nesta segunda sessão, quer ser a diretora científica do Congresso, e o Sr. Patrick Tourin, da Rede das Regiões da Europa para o Turismo Competitivo e Sustentável. Depois, uma terceira sessão com o tema Potenciais Sinergias para o Desenvolvimento do Turismo Religioso através de rotas culturais e rede de destinos. Temos um conjunto de oradores, são 4, o Sr. David Messer, da Coreia, o Sr. José Manuel Santos Sola, da Universidade de Santiago de Compostela, o professor Carlos Costa vai estar connosco nesse dia, enquanto grande figura nacional do turismo e grande académico da Universidade de Aveiro, o professor Carlos Oliveira Fernandes, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, e depois um norueguês que é o Mr. Hans Morten. Finalmente, haverá uma quarta sessão sobre o futuro do turismo religioso, marketing inovador e uso da tecnologia. Os oradores serão também 4, o Sr. José Aldeio, de Barcelona, o Sr. Simon Carter, chefe de coleções do Chapter House de Londres, a Sra. Karen, qualquer coisa, não sei ler isto, New Juiz, será uma coisa assim, que é uma associada sénior, e a Sra. Mona Sala, de Malta. E, finalmente, uma sessão de encerramento, onde usará da palavra o próprio secretário-geral da OMT, como vos disse. Chama a atenção que este é apenas mais um passo de internacionalização do município, desta vez de grande prestígio e de grande alcance, para consolidar esta montra mundial de Fátima, que hoje é conhecida e reconhecida e tem vindo a registrar fortes progressos, quer no número de visitantes, quer nos projetos de consolidação para que o número de visitantes não venha a conhecer alguma redução no futuro, e que estão em curso um conjunto de outros pilares igualmente relevantes nesta matéria, como seja, por exemplo, a interação com as rotas culturais da Europa, onde o professor Stefano Dominioni tem sido um parceiro incontornável, que no âmbito do Conselho da Europa nos tem ajudado a criar uma rede mundial de destinos religiosos. E quando falamos aqui de destinos religiosos, não falamos de destinos meramente católicos, falamos de destinos de diversas áreas, porque há uma forte componente turística associada a esta pretensão, que vai para lá, digamos que da esfera religiosa, há uma curiosidade cultural, há, digamos que um mercado que vai muito para além disso. A Universidade de Aveiro e o professor Carlos Costa
está aqui, digamos que enquanto pivô desta parceria bastante ativa, está a organizar um projeto global para que possamos, de alguma forma, afirmar o Conselho e Fátima em particular com uma responsabilidade de liderança a nível mundial. Nós fizemos um trajeto de integração com outros destinos religiosos aqui da Europa, uma coisa, digamos que mais humilde, se quiserem, menos ambiciosa, mais informal, que foi o Shrines of Europe, e que fez o seu percurso, mas entendemos que está na altura de dar o salto em frente. Houve esse congresso de novembro, permitiu-nos organizar um conjunto de reuniões paralelas, onde o município ficou incumbido, de alguma forma, de montar esse esqueleto e implementar essa estratégia. Foi por isso que nos socorremos da Universidade de Aveiro para lhe dar uma dimensão e uma estratégia académica, científica e com outro pragmatismo que nos permita chegar mais longe e assumirmos perante o mundo um conceito de liderança formal que, de alguma forma, achamos ser incontornável para nós. Portanto, este congresso é mais um passo nessa estratégia, é mais um passo de uma futura rota cultural mundial que percorra os destinos religiosos e que, de alguma forma, promova a mobilidade, naturalmente, não sejamos ingênuos, com ganhos turísticos, ganhos de visitantes, ganhos de pessoas que aqui deixam recursos, permitindo criar riqueza e criar emprego. Naturalmente, se os senhores jornalistas pretenderem apresentar alguma questão sobre esta matéria, estarei à vossa disposição. Não sei se... Uma estimativa de quantas pessoas pensam estar a acompanhar o Congresso a nível internacional? Temos uma limitação de 2.600, que é o número de lugares da sala do santuário do grande auditório. Também haverá comunicações científicas no Congresso Internacional ou são apenas estes painéis que foram agora aqui apresentados? Nós podemos olhar para as intervenções dos oradores da forma que entendermos. Do meu ponto de vista, tratam-se de comunicações científicas, mas espero que não fiquem só por aí, que vão mais além do que isso e sejam também pragmáticas e que, de alguma forma, deem pistas aos congressistas para poderem implementar no terreno as suas ambições. Quem é que suporta os custos deste congresso internacional? É o município? É a ONG? São várias entidades. Há pouco, como ouviu, agradeci aos hoteleiros a disponibilidade para o alojamento dos nossos convidados. Por exemplo, essa é uma despesa que deixamos de fazer, porque os hoteleiros de Fátima o assumem, como sempre têm vindo a fazer. Depois há uma parceria com o Ministério da Economia português, que no Turismo de Portugal, dentro do Ministério da Economia, patrocina uma boa parte dos custos. Há também despesas assumidas pelo município de Orem e há, digamos, parcerias e sponsorização, se quiser, inclusivamente de companhias aéreas, para que os possamos trazer até cá e levá-los através até esta cidade. Um cumprimento também muito particular e entusiástico para a Associação Empresarial de Orem de Fátima. De facto, nós tivemos em maio o Congresso em Aveiro e vimos a forma como vocês também participaram e a forma como nós, o Sr. Presidente já aqui começou a aflorar. Obviamente que há uma dimensão espiritual muito importante em todo este fenómeno, mas também é preciso que haja aqui uma dimensão em que se possa, sob o ponto de vista empresarial, colher os benefícios do que pode surgir, e surge muita coisa a partir destes fenómenos. Cumprimentar também todos os representantes dos agrupamentos, as escolas, a escola daqui e obviamente, os jornalistas. Deixem-me dizer, e respondendo concretamente, dizer o seguinte: hoje é um dia muito bonito, é o Dia Mundial do Turismo, e é interessante que hoje, e nós às vezes não traduzimos as coisas da forma como elas devem ser traduzidas. Hoje, este ano, o Dia Mundial do Turismo está virado para uma palavra que se chama sustentabilidade.
E até a Secretaria de Estado está a celebrar, nos Açores, vai celebrar, e muito bem, que é um belíssimo exemplo do ecoturismo, as questões da sustentabilidade. Deixem-me, de qualquer das formas, dizer o seguinte. O conceito de ambiente, que os ingleses chamam de palavra environment, é um conceito que não é de physical environment, é de environment. Isto é de espaços naturais, mas é do espaço das pessoas. São as pessoas. Portanto, tem a ver com uma dimensão física e tem a ver com uma dimensão social. Aliás, cada vez mais a sustentabilidade, e nós, como cidadãos, vamos tentando ser peritos nas diferentes áreas, vamos trabalhando, vamos pondo coisas cá fora, mas somos consumidores, somos cidadãos do dia-a-dia. E nós, no nosso dia-a-dia, vamos vendo que uma das questões que é central, cada vez mais importante, tem a ver com aquilo que é o equilíbrio dos ecossistemas, mas o equilíbrio psíquico é fundamental. O equilíbrio das pessoas, da sua convivência, principalmente porque há muitas dimensões nesta área que são cada vez mais convocadas para o domínio do espiritual. E nós estamos naquele que é a cereja em cima do bolo, não é nacional, é em termos internacionais, daquilo que é a espiritualidade. Fátima é a nossa, Deus-me perdoe chamar assim, mas é a grande marca do turismo espiritual que nós temos no país. E, portanto, aquilo que é fundamental é nós começarmos a pensar, mesmo sob o ponto de vista do novo turismo que está a chegar. Eu, por acaso, enfim, sem querer fazer aqui nenhuma propaganda, mas vai sair esta semana uns artigos que o JN, Jornal de Notícias, me pediram para escrever, e eu faço referência a uma coisa que vou aqui levantar o véu e dizer o seguinte. Nós tínhamos um turismo que é forte, é fortíssimo no Algarve, na Madeira, de destinos. Esses são fenómenos do turismo que têm a ver com muito bons espaços delimitados e processos de gestão de operações verticalizadas, exclusivamente na hotelaria, na restauração e na praia. Tem os benefícios que todos nós conhecemos, muito grandes para o país, só que o turismo que está a chegar, pensem nisto, não tem rigorosamente nada a ver com isso. A única coisa que nos une ao passado é a definição que qualquer aluno de turismo tem que fazer, que é papagueá-la e dizer o turismo corresponde ao movimento de pessoas para fora das suas áreas habituais de residência e depois por aí fora. Isto é, aquilo que nos liga é o movimento, mas aquilo que é diferente, é diverso, são as interações. E neste momento as interações centram-se, nomeadamente, na dimensão espiritual, que tem a ver com a religiosa, mas não só, mas os espaços religiosos assumem cada vez mais um espaço central para a espiritualidade. E essa é uma das dimensões que está a entrar e vai entrar cada vez mais no nosso país. Sob o ponto de vista comercial, nós diríamos que há fenómenos fortíssimos que têm a ver com os negócios. As pessoas vêm fazer negócios e, enquanto fazem negócios, convivem com as pessoas. E é por isso que nós agora andamos todos assustados no país e fala-se de gentrificação. Ai meu Deus, será que já temos turistas a mais? No outro dia, na Rádio Renascença, pediram para falar e a senhora, que é conhecida, a Carla Rocha, perguntou-me: professor, nós em Portugal temos turistas a mais? E eu perguntei-lhe assim: pergunta a um empresário se ele tem clientes a mais. É claro que não há turistas a mais. O que tem existido é conhecimento a menos para se conseguir lidar com aquilo que são as chegadas cá. Agora, aquilo que está a acontecer, deixem que vos diga, e obviamente é um belíssimo cumprimento aqui para a Câmara Municipal de Orem e para que vocês continuem sempre com esta dinâmica, é preciso olhar para isto com muita ciência. Não é uma questão de ciência livresca, o Congresso não vai abordar só comunicações científicas, já não existe quase. O grande laboratório da ciência é o mundo cá fora. Às vezes os académicos
há académicos com mais currículo prático do que os próprios gabinetes, que às vezes fazem também os projetos muito repetidos. É preciso encontrar este tipo de ligações. E, de facto, há aqui um negócio fundamental que eu acho que Ourém conseguiu ver muito bem e pode ser o pivô aqui na região e, obviamente, das relações internacionais que poderão vir a acontecer. Presidente, não só Presidente de Câmara, mas como um ilustre, apenas um homem nascido ali em Pinhel, pelo que me parece, como é que vê isto? Não temos turistas a mais, temos é conhecimento a menos. Fazia-lhe uma pergunta em dois sentidos. Primeira, como é que chegamos aqui a 2017? O que é que alcançamos efetivamente com este centenário, com a vinda destes Papas, com o alcance da santificação dos pastorinhos, portanto, tudo isto. Como é que chegamos aqui? O que é que alcançamos? E para onde é que temos que olhar um bocadinho para este olhar de consciência, como diz o professor? Mas levar em conta isso não se adapta com perguntas tão difíceis. A primeira nota aqui fazia perguntas fáceis. A primeira nota é para pôr um bolo, como se diz agora, naquilo que o professor Carlos Costa acabou de dizer a propósito da quantidade de turistas. Eu acho que nós somos demasiado conservadores, somos um povo demasiado conservador. Não é um problema de Fátima, do Conselho de Ourém ou do país, é do país todo. Acho que somos demasiado, agarramos a um conjunto de ideias, fazemos desta ideia uma redoma e refugiamos-nos lá dentro, como se estivéssemos mais protegidos. E eu acho que é preciso ousadia de partir a redoma todos os dias. A redoma que alguém nos quer colocar em cima. Ou seja, nós de facto não temos turistas a mais. Ainda há dias, eu todos os dias escrevo na minha página do Facebook umas coisas, às vezes certas, outras erradas, mas são minhas, e que, a propósito de uma rebelião que se organizava no bairro Alto em Lisboa, porque havia turistas a mais, os residentes muito protestavam a propósito disso, e eu inscrevi-me logo para dizer, fazem o favor de mandar metade daqui para o nosso conceito, que nós ainda pagamos um jantar a cada um dos residentes. Porque, de facto, nós temos vivido fechados na redoma do nosso preconceito e, de repente, tivemos a oportunidade de transformar as coisas, neste caso, em preço de receber mais visitantes, mais turistas, e não renovamos o nosso conhecimento para poder integrá-los da forma positiva que queríamos aproveitar. Esta é uma questão, de fundo, que eu gostaria de pôr um bolo, porque há de facto um conjunto de mudanças de mentalidade que é preciso trazer à tona. Desde logo a ideia de que o professor falava aqui na questão do sol e mar, que era de facto o ex-libris do país. Nós tínhamos um Algarve, como se fosse uma joia da coroa, e a malta ia para ali passar uns dias, estendia-se na areia, dava uns mergulhos, tinha que almoçar e jantar, e arrendar uma casa, né? E depois, ou quarto num hotel, qualquer coisa, e depois ia-se embora. E, portanto, estava feito, digamos, com o nosso conceito de turismo. O turismo hoje é uma disciplina absolutamente transversal. Disse-o lá no Congresso de Aveiro, que o professor me convidou para ir falar, e cada vez me convenço mais disso. E vou dar um exemplo que já dei muitas vezes, mesmo correndo o risco de ser fastidioso. A mesma pessoa pode vir a Fátima com uma profunda devoção, participar numa cerimónia religiosa no santuário de manhã, depois da cerimónia quer um bom almoço, porventura provando iguarias diferentes daquelas a que está acostumado, uma gastronomia local, um vinho diferente que não conhecia, mas que tem prazer em conhecer. Depois, à tarde, pode querer conhecer a envolvente do património da humanidade, ou a Vila Medieval de Ourém, ou as pegadas de dinossauro, o que quer que seja, e à noite pode estar numa discoteca a dançar e a beber um copo. A mesma pessoa, em 15 horas, pode fazer tudo isto que quebra as redomas todas de que estávamos a falar há pouco. Portanto, o turismo é hoje uma disciplina transversal. É preciso diversificar, promover uma interação diversificada. A questão da interação acho que é absolutamente fundamental e, de alguma forma, fazer de cada visitante, de cada turista,
um veículo promocional ele próprio. Porque um cliente satisfeito vai dizer a 2 ou 3 pessoas, um cliente insatisfeito vai dizer a 10 ou 11. Sempre foi assim. E, portanto, eu acho que essa é a questão, no fundo, que devemos aqui sublinhar. Outro aspecto que eu acho que deve ser sublinhado é que a montra que é Fátima hoje no mundo tem um crescimento que não se deve ao mesmo tipo de crescimento, às mesmas razões do crescimento, por exemplo, de Lisboa do Algarve. Reparemos que a Primavera Árabe fez estragos aqui no Norte da África, na Turquia, na Tunísia, no Egito, em todos estes países houve grande convulsão, está a haver, há um sentimento de insegurança. Eu acho que uma das razões porque há, digamos que muitos visitantes estrangeiros é porque há uma imagem de segurança. O Brasil tem tantos turistas, o Brasil inteiro, como tem em Fátima. É uma coisa notável. Porquê? Porque há a ideia de insegurança. A gente vai ao Brasil e tem medo, as pessoas que não conhecem. Bom, e portanto, houve de facto um aumento em Lisboa, no Algarve e no país, que vem daí, um alemão que iria ter férias na Tunísia, no Egito, na Turquia, etc., opta por mudar para vir a Lisboa, vir ao Algarve, vir ao sul de Espanha, etc. Mas o visitante de Fátima é outro. Ninguém deixou de ir dar uns mergulhos na Turquia para vir a Fátima. São conceitos absolutamente diferentes. Ou seja, desde já há uma ideia de transversalidade do turismo por um lado e uma ideia de motivação que mudou de direção por outro. Portanto, é preciso ter consciência de um conjunto de ideias novas, na minha modesta opinião. Portanto, chegámos aqui, a questão que se levanta é se vamos num planalto ou se vamos ainda numa encosta. Ou seja, nós podemos continuar a progredir, podemos continuar a subir no número de visitantes ou vamos inevitavelmente descer, ou vamos manter. Eu penso que percebi isso da pergunta do Paquim. A minha convicção profunda é de que podemos continuar a crescer. Podemos continuar a crescer através de conceitos de transversalidade que sejam impressos na nossa ideia, na nossa coreografia mental. Ou seja, há mercados, esta parceria que a Assis está a desenvolver aí pelo mundo, é a identificação de mercados, porventura longínquos, porventura difíceis, dada a distância, mas que são nichos de mercado muito interessantes. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, com os seus 240 milhões de habitantes, dos quais 20 milhões são cristãos, e hoje está no top 10 de Fátima. Quem diria uma coisa desta? A Coreia do Sul, de onde vem agora esta delegação, Coreia do Sul, que já tem muitos visitantes em Fátima, sul-coreana, tem margem de progressão. O Brasil tem margem de progressão. Tem até o conceito da irmandade, da língua, de uma ligação afetiva que nós temos entre os dois países e entre os habitantes dos dois países. Portanto, há de facto margem de progressão. Agora, é preciso aumentar números que são, digamos que, inseguros para nós. A estadia média. Como é que se aumenta a estadia média? Como é que se faz com que alguém venha dos Estados Unidos a Fátima e fique aqui 4, 5, 6 dias? Como é que se faz? Levando, digamos, embrulhando o produto, desculpa-me ser cruelmente frio nesta análise, porque não se chama produto a um conceito destes, mas é disso que estamos a falar. E, portanto, embrulhando o produto com outras coreografias. Se um americano de Boston, por exemplo, vier aqui ficar instalado num hotel de Fátima, ele pode usufruir desta imagem única no mundo, de centralidade que Fátima constitui hoje, mas tem na região, no concelho de Orem, nos concelhos de envolvente, por exemplo, um tripé de património da humanidade, o Mosteiro da Batalha de Alcobaça, o Convento de Cristo, a Universidade de Coimbra, a Vila Medieval de Orem, as Pegadas, o que quisermos, e tem a 1 hora e pouco daqui uma coisa chamada Mosteiro do Jerónimo, tem a capital do país já ali,
O quarto aqui custa-lhe muito mais barato do que custaria o quarto em Lisboa, do que custa em Lisboa, e portanto nós temos que entrar por esse tipo de ligação para permitir que nos possamos assumir como grande centralidade do turismo do país. Até porque estamos no centro geográfico do país, é 1h e pouco para baixo chegamos à capital, é 1h e tal para cima chegamos à segunda cidade do país. Temos a partir daqui, a partir desta base, digamos que uma potencial diversidade de oferta que permite que a pessoa tenha razões para ficar aqui mais dias. E portanto eu acho que é isso que temos que continuar a fazer. Prestígio internacional, isto é fundamental, num congresso como este, é fundamental sermos parceiros da OMT. Qual é o município, eu diria até do mundo, o Sr. Carlos Costa sabe muito mais disto do que eu, qual é o município do mundo que tem uma parceria tão próxima com a OMT? São os governos dos países. A Organização Mundial de Turismo em Portugal trata com a Ana Mendes Godinho, porque ela é secretária de Estado do Turismo hoje. Ponto. Em Espanha trata com outra pessoa, que eu não sei o nome, em França, e no Paraguai, na Venezuela e na Indonésia. Né? Mas a OMT tem uma ligação com este município. Isso não se pode fazer. Estas promoções de prestígio. O Conselho da Europa, com o professor Stefano Dominiani, a montar uma rota cultural pelo mundo, com Belém na Palestina, com a Aparecida no Brasil, este tipo de presença prestigiante é fundamental. E depois aqui é preciso promover alguma cumplicidade no bom sentido da palavra. Eu não gosto de meias palavras, só para acabar. Houve um dia em que nesta mesma sala organizei uma reunião com um conjunto de empresários do setor. Fiz-lhes um desafio. Vai haver um grande evento em Lisboa, não há capacidade de hoteleira em Lisboa para alojar tanta gente e, portanto, vocês façam aqui um conluio, aumentem os preços e depois desse aumento de preços, durante aquele período, paguem um transfer permanente entre a Expo e Fátima. Né? Um transfer permanente. E vão todos ganhar muito mais dinheiro e nós trazemos para aqui mais uns milhares de pessoas naquele período. Bom, à saída da sala já alguém telefonava a dizer que fazia um bocadinho mais barato do que a cumplicidade que aqui foi organizada. Portanto, nós temos que pôr uma pedra em cima disto e olhar para o futuro com a ambição de perceber que temos uma joia da coroa entre mãos, temos condições para continuar a progredir, a trazer mais pessoas e a gerar emprego e riqueza aqui no Conselho à volta disso. E, atenção, não é só na área hoteleira, porque muitas vezes há uma espécie de tentação de perceber que o pintor da construção civil não ganha mais dinheiro se tiver mais turistas. É mentira. Porque hoje os hotéis de Fátima estão renovados, são modernos, têm qualidade, e isso foi trabalho da construção civil. Portanto, e os hoteleiros contrataram pessoas de outra área que não tem nada a ver com o turismo para fazer este trabalho. E contratam, continuam a contratar. Portanto, há uma correlação muito próxima entre as diversas atividades económicas que decorrem do turismo. Já estou a prolongar muito. Eu vou já a este assunto. Professor, para este novo turismo que está a chegar, em que os espaços, estou a pegar nas suas palavras, em que os espaços religiosos assumem um espaço cada vez maior, ou uma importância cada vez maior, como é que Orem, então, terminando na última sua expressão, como é que Fátima, como é que Orem pode ser este pivô? Fátima é um destes produtos que o Presidente acaba de referir, com novas coreografias que podemos apresentar como trunfo? Sem dúvida. Vamos lá. A gente pode fazer aqui um exercício de gestão muito simples e perguntar às pessoas. Imaginem, no vosso pensamento, vocês irem comprar um produto que não conhecem. Imaginem. Como é que vocês podem comprar um produto que não conhecem? Nunca compram, nem sequer pensam nesse produto. É aqui que funciona o marketing. Ponto número 1. Nós só compramos aquilo que conhecemos, que está disponível, isto é, que está na mente dos consumidores. Isto é marketing puro e duro. Na mente dos consumidores tem que estar uma imagem, uma marca. Esse é o primeiro patamar. Segundo ponto. Havendo tantas marcas lá fora, é o que não falta, não é? Quando vai, mesmo produtos tangíveis, quando nós vamos comprar num supermercado, um desodorizante, um shampoo, uma coisa qualquer, como é que nós escolhemos? Tem que um determinado produto ter uma posição competitiva.
De forma a que nós escolhemos aquele e não escolhemos os outros. Ora, este é, obviamente, a grande questão que se coloca também no turismo, e aqui não são tangíveis, são intangíveis. Nós no supermercado podemos mexer, olhar, etc. No caso do turismo são percepções. Logo, nas cadeias internacionais, aquilo que acontece é que é preciso existir uma marca forte, clara e inequívoca. Porque as pessoas, numa perspectiva internacional, não estão sempre a viajar e não vão segunda vez, terceira vez ao mesmo destino. Nós podemos abordar também o mercado nacional, mas eu não iria agora ao mercado nacional. Porque o mercado nacional a gente consegue atraí-lo de forma diversa, nomeadamente com parcerias, com empresas, organizações, por exemplo, há muitas formas. Eu não iria a esse. É a compra. Ora, aquilo que acontece é que claramente a marca que existe, não é por estarmos aqui em Ourém, obviamente é óbvio, Fátima tem uma marca fortíssima. Fátima está no posicionamento competitivo, na cabeça dos consumidores, está totalmente destacado. E, portanto, se nós olharmos, até segundo aspecto, dos exercícios que eu costumo fazer em Aveiro aos meus alunos, nós nos programas doutorais temos gente de todo lado. No ano passado tínhamos gente do Irã, das Filipinas, muitos brasileiros, italianos, etc. E quando nós perguntamos, eu faço muitas vezes essa pergunta: vocês que vêm de fora, quais são as imagens que têm de Lisboa? Desculpem, de Portugal. Quais são as imagens que vocês têm? E eles começam a elencar. O que é que salta rapidamente? É Lisboa, é a centralidade geográfica, a capital, Lisboa. O Porto aparece cada vez mais com força, e depois a imagem que aparece sempre, então, no mercado dos brasileiros, é por isso que os mercados, por exemplo, estas dimensões na Ásia são fortíssimas. O Brasil tem 220 milhões de católicos fervorosos. Os brasileiros dizem todos diretos, querem vir a Fátima, todos diretos. E quando regressam, quase sempre vêm cá, quando chegam vêm cá, e quando regressam vêm cá e compram umas coisinhas para oferecer, porque aliás o Brasil, para além de toda a questão da dimensão religiosa, tem uma dimensão que nós sabemos que é cultural, do culto da Iemanjá, dos deuses, enfim, de um certo até paganismo que existe à volta de tudo isto. Mas de facto são dimensões fortíssimas. E portanto, aquilo para dizer o seguinte: Fátima tem uma posição central. É por isso que vocês devem estar muito orgulhosos. De facto, não é normal, aliás, não se encontra por aí fora, que a OMT dialogue com um município com esta dimensão. Com todo respeito, mas não é normal. Isto só acontece porque a rede que de facto a OMT tem é a rede de países e agora é a rede de produtos. E aqui, quando aparece, de facto, produtos na área do religioso, em Portugal e na Europa, Fátima aparece com grande força. E, portanto, claramente vocês têm aqui um diamante. Segunda parte, como é que isto também se coloca? Vamos lá, deixem-me também dizer-vos isso. Isto tem muito a ver com a forma como nós andamos ultimamente a escrever, que é para tentar exacerbar algumas dimensões, para conseguir passar uma mensagem lá para fora. Não é uma mensagem depreciativa. Há muitos modelos de se vender produtos. Nós no Algarve, sem nenhum sentido, eu vou utilizar uma palavra que pode até chocar, mas não é nenhum sentido depreciativo. Todos os lugares são importantes. O Algarve chegou a valer 40% das dormidas em Portugal. Lisboa tinha metade, tinha 20 e poucos % das dormidas, mas é interessante que Lisboa tem uma receita superior ao Algarve. E, portanto, com menos fazem mais. O que é que acontece? As operações tradicionais que nós tínhamos do turismo eram operações que tinham uma influência muito forte da indústria transformadora, de se vender. A gestão de operações, a logística, era mais ou menos igual à da indústria transformadora, de vendermos televisores, etc. Isto é, havia um processo de verticalização e de empacotamento com intermediários, etc. O que é que nós, na cadeia de produção, apanhávamos no Algarve?
apanhávamos, no melhor das hipóteses, 20% da despesa total dos turistas. E já estou a ser mãos largas, porque de facto, se chegasse a 10%, em alguns casos era muito. Porquê? Porque toda a cadeia era controlada pelos touroperadores, pelos transportes aéreos, pelas agências, e depois nós chegávamos, literalmente, ao negócio de vendermos pines, bolas de Berlim e garrafas de água. Isto sem nenhum sentido. Sim, mas isto funciona? Funciona, claro que funciona. Pois, eu estou a dar estes exemplos sem nenhum sentido apreciativo. É a economia pura e dura. Reparem uma coisa, um supermercado, um hipermercado, pode vender, como nós sabemos, produtos abaixo do custo. Se a sua taxa digamos assim, de reposição de venda for rápida e se, de facto, digamos assim, portanto, se vendermos rapidamente, se pagarmos a fornecedores mais tarde. Porque nós conseguimos praticar, sob pontos de gestão financeira. Isto é, há negócios que têm a ver com a dimensão. E nós podemos, no caso do Algarve, com muita gente, nós no final temos um bolo enorme. E a importância do Algarve no nosso país é central. É com isso que nós equilibramos as contas externas. Durante anos e anos conseguimos equilibrar. As remessas dos imigrantes foram diminuindo. Nós tínhamos as receitas, digamos assim, vindas através da imigração, e a balança de pagamentos equilibrou-se por aí. Agora, o que está a acontecer são fenómenos, e as pessoas também, aquilo que o Sr. Presidente referiu, e muito bem. Nós temos uma primeira reação, ainda bem que em Portugal nós somos muito mais calmos, porque a reação em Barcelona, em Veneza, etc., é fortíssima. O que corre nas redes sociais de antagonismo em relação ao turismo é fortíssimo, é demais. Mas aquilo que nós deveríamos fazer é dizer assim, deixem-nos ir pelos caminhos deles e pensemos com calma aquilo que nós queremos. Deixem-nos andar, porque os modelos de desenvolvimento dos outros países, aliás, se eles estivessem a andar tão bem, estariam melhores do que nós, e nós, por visto, até estamos a fazer agora um caminho bom. Portanto, vamos parar e pensar assim. Mandem-nos para cá, essa é uma belíssima imagem. Mandem-nos para cá, estão zangados, ou em Lisboa, mandem-nos para cá. Porquê? O que é preciso é conseguir, a partir de agora, nós fazermos a segunda parte, que é a gestão de operações dentro das redes. E aqui funciona uma coisa que é central, é que se nós estivermos a pensar que os turistas são apenas o alojamento e a alimentação, digamos assim, nós vamos perder a cadeia quase toda. Vocês vejam como é que as próprias marcas em Portugal, a Sonai, foi crescendo. Começou a Sonai, e eu penso que, se a memória não me falha, começou a trabalhar com contraplacados, era Tabopão e por aí fora. E à medida que as coisas foram avançando, foi entrando noutras cadeias. Não é preciso sequer definir, e isto vai de boca, porque os empresários estão no terreno e quando veem que há oportunidades de emprego, vão atrás, de receita, vão atrás dessas oportunidades. Portanto, o mercado tem que funcionar totalmente aí. E, portanto, só mesmo para terminar, dizer assim, nós temos, até nesta vertente, que pensar numa coisa que até é muito bonita, sob o ponto de vista económico. Nós temos aqui um exemplo na área do turismo, que é de economia, da nova economia que está a florescer. Porque conseguimos aqui colocar as duas visões mais ou menos antagónicas, elas nunca foram antagónicas, complementares, que existem até mesmo politicamente, situando-as entre a esquerda e a direita. Porquê? Porque, claramente, dentro das redes, aquilo que funciona é iniciativa privada, concorrência, inovação, desenvolvimento de produto. Isso é mercado puro e duro. E, portanto, nós estamos a falar de uma economia de mercado, e é isso que, nos próximos anos, não há volta a dar, por muitas coisas que a gente queira, é isso que nós temos que considerar. No entanto, esta economia do turismo é uma economia que pode ter uma dimensão social muito forte. E, aliás, eu às vezes faz-me confusão como é que algumas pessoas levantam tantas críticas em relação ao turismo. Sabem porquê? Por exemplo, o turismo, do seu ponto de vista de trabalho, é flexível. E nós, nesta fase em que tivemos tanta gente desempregada, nós podemos claramente
ajustar e colocar mais pessoas no mercado e formá-las para esta área. Sim, há falta de gente nesta área. A Confederação de Turismo em Portugal está a dizer-nos que se calhar daqui a algum tempo nós vamos ter que importar brasileiros, as palavras não são minhas, são pessoas do Brasil, quadros do Brasil, para suprir as necessidades nacionais, porque nós não temos recursos humanos suficientes. Há muito pouco tempo atrás, nós nas universidades dizíamos que nós se calhar temos gente a mais entrar nas universidades, porque entram mais de 3 mil alunos por ano. Aquilo que se vê é que não vão chegar. Porquê? Mais 10 anos e 1 em cada 4 portugueses está a trabalhar no setor do turismo. É impressionante e é por aqui que vai continuar. Pode crescer menos, pode crescer mais devagarinho, mas vocês vejam a série desde a Segunda Guerra Mundial, o turismo nunca parou, nem vai parar, porque a sociedade do lazer não vai parar. Ninguém para o turismo. As fronteiras cada vez estão mais abertas e digam às pessoas para elas não viajar. As pessoas querem a qualidade de vida. E esse é o padrão. Querem sair, querem andar, querem conhecer e, portanto, nós, a não ser que houvesse um processo de contração global da economia. A economia tem contraído aqui e acolá, mas nós também sabemos que as necessidades básicas estão a ser supridas. Portanto, mesmo com uma contração na base, no alojamento, educação, etc., nós já conseguimos, nessas fases, suprir as necessidades e, portanto, crescemos na área do rendimento disponível. E, portanto, é isto que, neste momento, nós precisamos de fazer, é trabalhar agora as várias redes, digamos assim. Estou a ver, então, que não estávamos enganados quando, enquanto estudantes, dizíamos que ninguém para o turismo, ninguém para o turismo, olé, dizíamos isso. Estávamos enganados. Se me permitirem também os oradores, perguntaria ao Sr. Presidente da ACID, diz o Sr. Professor, Fátima, uma marca forte, clara, inequívoca, de posição central. Pergunto-lhe, como é que nos relacionamos com esta marca? Como é que tiramos proveitos desta marca? O que é que nos diz um homem que participou nestas missões na Colômbia, na Coreia do Sul, no Brasil, penso? O que é que nos diz? O que é que tirou daí? Fátima, bom dia a todos. Se calhar, vou-lhe conceder Bom dia a todos. Naturalmente que ao longo deste último ano estou a enfrentar isso, tenho uma percepção mais clara acerca do que é o turismo em Fátima e a visão que o estrangeiro tem do turismo de Fátima e da marca de Fátima. Das várias visitas que fiz ao estrangeiro recentemente, vou-me lembrar, por exemplo, da Colômbia, que foi a primeira que nós fizemos. Fátima é uma palavra ou uma imagem que faz chorar pessoas quando vê um catálogo, um simples catálogo no balcão da nossa feira, onde tivemos o Presidente deste para o catálogo. Fátima é uma marca que pedem para tirar uma fotografia à imagem que estava no stand. Porque Fátima não sabem onde fica, muitas delas não sabem se é na Ásia, se é em Portugal, não conhecem, mas sabem que é Fátima. Portanto, isto é uma evidência clara de quanto é a marca forte de Fátima. Por outro lado, Fátima, e porque no caso da Colômbia passou a haver livre circulação, portanto não precisam de vistos para ir para a Europa, e sendo um país que teve guerra durante muitos anos, e que felizmente agora está em paz, isto proporciona que as pessoas tenham vontade de conhecer o mundo. E a Europa, e especialmente Fátima, é um dos lugares que nós sentimos que queremos visitar. Quem tem dinheiro, naturalmente, que nem toda a gente pode fazer, mas é um local a visitar quem tem potencialidade e que não pode fazer. Mais recentemente, na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um dos países, como há bocado o Sr. Presidente referiu, que de facto está a crescer. E neste momento, em Fátima, já temos registrado cerca de 60 mil dormidas de coreanos. É o mercado que está a crescer mais, em média, em relação aos outros países. Em comparação com o Brasil e os Estados Unidos, está a aproximar-se. Isto revela, de facto, a potência que Portugal, de facto, está a ter no mundo asiático. Na visita que fizemos lá, fomos recebidos por cerca de 70 operadores, e todos têm intenção de vir a Fátima, de mandar clientes para Fátima. É nosso objetivo de os convidar no próximo ano a virem visitar Fátima, esses operadores. Porque vendo Fátima estando cá, sentem de forma diferente, ficam uma imagem diferente de poder referenciar Fátima aos seus clientes.
E isso é uma evidência de facto, Fátima tem uma imagem fortíssima no mundo. Se me perguntar que o centenário foi o alvo destes 100 anos desta visita de Fátima, é verdade que foi. Eu recentemente, em visita, enquanto profissional, alguns clientes que quero visitar, dizem-me o que se passa em Fátima, clientes que nós tínhamos para as várias empresas para vir cá, vendedores, e várias vezes queremos marcar quartos em Fátima durante a semana e não conseguimos, temos que ir para fora de Fátima, ou a Batalha Leiria. Eu penso que isto é histórico para os hoteleiros de Fátima, de haver tantos dias em overbook em Fátima. Acredito que isto não tenha uma tendência de continuidade, acredito que sim, mas acredito que o aumento que ocorreu em 2016 para 2017 não seja o mesmo aumento de crescimento para 2018, mas se dividirmos metade, penso que já é muito bom. E a tendência, de facto, é de continuidade a vir a Fátima. E isto não é por acaso. Se falarmos, todos os presidentes da Câmara, os últimos presidentes da Câmara que fizeram parcerias e germinações com cidades a nível da Europa, que o Sr. Presidente acompanhou algumas vezes, tem que continuar a fazer. Antigas direções da ACIS o fizeram, de divulgação de Fátima, nós continuamos a fazer esse trabalho. E eu acho que o resultado está aqui em Fátima, este ano. O número de visitantes está a aumentar e isso é evidente que é uma tendência de crescimento. Não irá acontecer certamente o mesmo que aconteceu em Lourdes, porque houve um crescimento muito grande. Penso que o trabalho está feito e os valores e a continuidade do crescimento em Fátima vai continuar. Por isso, eu penso que vale a pena continuar na divulgação de Fátima. A candidatura que foi feita em 2015 de promover Fátima no destino, ela vai continuar. É previsível que está marcado já em novembro aos Estados Unidos e em fevereiro à Índia. Irá depois, certamente, as Filipinas são mercados que queremos continuar a divulgar o destino de Fátima. E não tenho dúvida que não é uma viagem em vão, porque os resultados vão continuar a aparecer. Por isso, respondendo a essa questão de continuidade, estou convencido que sim, que essa continuidade vai ter crescimento em Fátima nos próximos anos. Estando aqui o Alexandre Marco, enquanto hoteleiro, perguntava, Alexandre, justifique lá o ano de 2017, como é que está a ser, mas como é que foi este ano? E até pergunto-lhe o prevê. E o que é que prevemos para 2018? Efetivamente temos um ano já assegurado, porque esta é uma das questões que até me pergunto e que não domino efetivamente, mas falamos de 2 anos efetivamente bons. Claro que os hoteleiros nunca dizem isso, que são bons, mas são 2 anos otimistas. Podemos estar otimistas para estes 2 anos? Desculpe este modelo de passar o micro. Tem razão, nunca é bom. Mas sim, este foi assim, os outros foram muito maus. Eu diria que Fátima continua a ter problemas estruturais gravíssimos, tem a ver com alguns dados que foram aqui sublinhados, nomeadamente a estadia média continua abaixo das 2 noites, por várias razões que depois posso explicar. O ano 2017 foi bom porque, ao contrário de uma tempestade perfeita, tivemos uma bonança perfeita para Fátima e para Portugal. Tivemos um ano de comemorações do centenário, tivemos problemas extremamente graves no Maghreb e nos destinos árabes e muçulmanos que ficaram vazios e com operações interrompidas por causa das razões que conhecemos. E tivemos também o medo de viajar para muitos destinos na Europa. Hoje mesmo, a IFTF de Opresa, que é a principal feira de turismo em França, há 2 horas, foi evacuada por ameaça de bomba. Provavelmente é uma notícia que não vai surgir nos jornais, porque será uma bomba falsa, esperemos que não seja assim, mas a verdade é que isto tem um impacto brutal. Com há milhares de operadores a visitar a feira de referência de turismo em Paris e, de repente, são todos evacuados. Vejam o impacto que isto causará nos operadores, os baias que vão a Paris. Quando regressarem às suas casas, vão todos dizer que aquilo em Paris continua na mesma, com ameaças de bomba, uma insegurança vivida, pelo menos percepcionada, e que a percepção no turismo é tudo. Há uma percepção de insegurança em muitos destinos, e isso vai ajudar-nos este ano de 2017 a criar esta mudança perfeita. Eu acho que 2018, pelos indicadores que os hoteleiros têm, vai continuar a ser um bom ano. Por aquilo que 2017 criou.
Nomeadamente, talvez pela confluência de todos estes fatores. Claro que o primeiro fator é a visibilidade de Fátima, a visibilidade de Portugal e a conjuntura. E depois os hoteleiros têm feito bastante trabalho, a Câmara também, a CID, julgo que também tem feito um bom trabalho, embora sempre marginal, mas uma marginalidade que na verdade produz muito. Isto é, uma coisa é o destino existir, é o destino existir no sentido de percepção da mente das pessoas, como dizíamos há pouco, isso Fátima tem ganho há muito tempo. Outra coisa é criar as autoestradas, digamos assim, autoestradas de operação, que façam com que os operadores tragam as pessoas. E isso não é feito pela mera existência do destino. Nem é feito sequer por outros tipos de entidades que promovem Fátima. Tem que ser feito por profissionais. E isso tem sido feito não apenas pelos profissionais de Fátima, mas até por outros profissionais do país que reconhecem Fátima como uma gema preciosa no turismo. E, portanto, eu já estive mais pessimista, hoje estou claramente otimista. Acho que as pessoas devem mudar com os novos dados. E acho que sim, acho que 2018 vai ser um bom ano. Esperemos conseguir mantê-lo depois para 2019. É preciso continuar a investir neste esforço. Muito obrigado. Aproveitava então, agora que estamos chegados aqui, algum comentário, alguma questão que entendam de fazermos a algum dos intervenientes? Nem por isso. Eu aproveitava então para perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente, então, o centenário é o auge de Fátima, como é que nos integramos, o que é que podemos deslumbrar? O que é que o Presidente da Câmara, para neste, que é um pouco até mentalmente assumido, um virar de página, como é que nos devemos posicionar? Falávamos até aqui, não temos dúvidas de que promoção temos de continuar a fazê-la. Mas como é que é esta promoção? Tem que ser diferente? Bom, eu acho que já, de alguma forma, já respondemos um pouco a essa pergunta, mas diria assim. A falta de jeito jornalístico é um pouco... É uma questão... Não, no sentido, eu acho que a pergunta é pertinente. A questão é que nós já dissertámos aqui livremente e, de alguma forma, já demos pistas da resposta. A primeira consciência que é preciso ter é o seguinte: nós não comemoramos um centenário, quer dizer, também comemoramos com a sua solenidade, que é própria, etc. Nós temos que nos posicionar mentalmente no sentido de que nós estamos no ano zero do segundo centenário. É uma filosofia mental diferente, que é preciso termos. Ou seja, nós não tínhamos um objetivo que era chegar vivos aos 100 anos, temos um objetivo que é de lançar as bases para que digamos que esta característica que aqui foi partilhada, de alguma forma possa ser um ponto de partida e não um ponto de chegada. O Alexandre dizia com toda a pertinência, porque é um profissional e conhece melhor que nós os meandros do setor, dizia que está otimista quanto a 2018. Eu diria que é possível, já há pouco me referi, é possível continuar a crescer. Temos que ter aquele conjunto de premissas de partida absolutamente bem claras na nossa cabeça, num espírito de cooperação, no sentido de perceber que 1 mais 1 é mais do que 2 na maior parte das circunstâncias. Ou seja, no sentido de perceber, e há experiências muito positivas aqui em Fátima para demonstrar isso mesmo, quando a promoção é feita em conjunto por um grupo de profissionais, significa que a promoção fica mais barata, significa que tem maior ambição, chega mais longe, e portanto, se o produto tem um custo de produção mais barato, então significa que se torna mais competitivo. Mas a questão não é só, digamos que o termo da competitividade. Esse é um aspecto fundamental, porque a sustentabilidade, como dizia o professor, é uma coisa, é mais uma troika, no bom sentido da palavra, não como a outra. É uma troika no sentido de que tem que ter mais-valia ambiental, obviamente, mas também tem que ter mais-valia social e mais-valia económica. E, portanto, este conceito deve ser claro nas nossas cabeças. Que eu há pouco chamava a atenção para a transversalidade do turismo. Portanto, nós temos que complementar aquilo que temos com outras organas e de o fazer de forma absolutamente descomplexada. Quando nós concluímos aqui, ainda agora neste ping-pong
com o Alexandre, concluímos que um dos nossos problemas é um problema estrutural, que é o facto do nível médio de dormidas ser inferior a 2, e isso é mau. Nós devemos apostar coletivamente em aumentar esse rácio. Quando nós pensamos nisso, temos que pensar que, e há pouco dava exemplos, estamos aqui a 1 hora de Lisboa, estamos aqui a meia hora da Batalha, de Mar e de não sei o quê, toda a envolvente de um conjunto de ofertas complementares. Então nós temos que, de uma forma descomplexada, por exemplo, também promover o Mosteiro da Batalha, ou o Convento de Cristo. O que é que dirá um eleitor, um cidadão anónimo lá fora, do Presidente da Câmara, se ele for aos Estados Unidos ou às Filipinas, promover também o Convento de Cristo? Este tipo é doido, está a gastar o nosso dinheiro a promover o Conselho ao lado. E, portanto, eu não gosto deste Presidente da Câmara. É logo a primeira conclusão que se tira. É difícil, digamos que, renovar as mentalidades no sentido de perceber que quanto melhor estiver aquele que está ao meu lado, melhor estou eu. Esta é a grande verdade e, portanto, é por aí que eu digo que nós temos que renovar as nossas mentalidades. Nós, para podermos ultrapassar o número 2 no índice médio de permanência, que eu acho que deve ser um grande desígnio para todos nós, para podermos ultrapassar isso, temos que nos descomplexar de alguns ortodoxismos, como se dizia há pouco, de nos refugiarmos conservadoramente numa campânula. Temos que partir essa campânula e perceber que é este o caminho. Só há uma forma de o fazer, é estarmos juntos para termos a força suficiente para o fazer. Se vivermos de explosões individuais e de outras explosões individuais, cujo trabalho é deitar abaixo aquela como se fosse uma competição individualizada, então o serviço não será feito. Presidente, permita-me. Temos que acrescentar alguma coisa ao nosso cartão de visita. Já fomos altar do mundo, promovemos muito uma cidade da paz. Temos que acrescentar mais alguma coisa a este cartão de visita para o futuro? Não, eu diria que era mais ou menos como eu estava a falar. O conceito de cidade da paz parece-me uma boa imagem de marca. Uma boa imagem de marca. A abertura multicultural, o diálogo multicultural, parece-me bem. Digamos que porque o conceito de cidade da paz, reparemos no seguinte, às vezes há complexos de pequenez que me irritam um pouco. Há poucas coisas que me irritam, mesmo quando o Sporting perde, eu ultrapasso aquilo com facilidade. Agora, quando vejo coisas absolutamente evidentes e que não são compreendidas por pessoas que têm a obrigação de as compreender, fico irritado. Quando nós inventamos um projeto para promover Fátima como uma cidade natal, e ouço um coro de vozes com galões nos ombros a dizer que o Pai Natal é uma coisa pagã e que, portanto, isso fere a religiosidade e, de alguma forma, inviabiliza uma pureza que deve ser preservada, eu benzo-me imediatamente, não para compensar deste tipo de atitudes, mas porque acho que não é esse o caminho de todo. E, portanto, porque ali ao lado a gente vê nas notícias que o Santo Padre, o Papa Francisco fez isso há dias, convidou outros líderes religiosos para rezar em conjunto com ele pela paz nos Jardins do Vaticano. Essa fotografia é uma fotografia altamente inspiradora. E porquê é que nós não podemos ter aqui uma espécie de projeção desse sentimento, desse sentido abrangente, desse diálogo multicultural, desta cidade da paz? Não é? Agora, com certeza será difícil convencer um buyer filipino a trazer um grupo até Fátima para estar aqui em janeiro, porque faz frio, porque chove, porque é desconfortável, porque não pode andar com a máquina fotográfica que os asiáticos usam, não pode andar por aí a tirar fotografias, não é? Portanto, então temos que encontrar outro tipo de ofertas. Por exemplo, a saída do desporto é uma saída importante. Não é? Porque apesar de estarmos em janeiro e fazer frio para nós, que nos encolhemos, não é? Para um sueco é um clima maravilhoso. E nós temos aqui camas para serem ocupadas e para vender. E temos restaurantes para vender. E temos um conjunto de outras coisas para vender. E, portanto, a saída desportiva, por exemplo, é um complemento interessante para o inverno, para reduzir a sazonalidade.
As pessoas precisam de trabalhar o ano inteiro, não é só de maio a outubro. Essa diluição já se verificou, já fizemos um grande esforço e penso que é visível. Há dias dizia-me que uma empresa hoteleira de Fátima, muito conhecida, agradecia-me porque em novembro tinha o hotel cheio e isso nunca tinha acontecido. E deve-se a este esforço, como bem disse o Alexandre. Mas temos que continuar a cavar este trilho, porque, como se dizia a propósito daquelas interpretações que às vezes se fazem da nossa terra, como por exemplo o preço dos quartos em Fátima, que escândalo, ninguém fala do preço do quarto no Porto há dias, naquela coisa dos aviões lá da Red Bull, ninguém não via isso em televisão nenhuma, mas aqui fizeram-me essa pergunta 500 vezes, e às tantas virem as costas às pessoas. Mas quando se fala desse tipo de conceitos, eu acho que nós temos que, de alguma forma, diversificar, reduzir a sazonalidade, aumentar a oferta com outro tipo de ofertas, e o exemplo do desporto é uma boa saída para isso. Professor, tentando aqui concluo, não vamos conseguir abordar tudo aquilo que tínhamos como expectativa, claro, mas perguntaria ao professor, o tempo passa e avança, a mensagem emitida pelo Vaticano do Dia Mundial do Turismo é: turismo sustentável, um instrumento ao serviço do progresso. E eu perguntava, que ingredientes temos nós então que angariar, até articular, para consolidarmos um bom modelo de sustentabilidade para Fátima, para a nossa realidade? Muito bem. Tudo perguntas difíceis. Isto é uma tentativa de se vingar quando eu lhe dava os testes e agora colocam-se nesta posição. Tudo perguntas difíceis. Estava aqui guardada há muito tempo. Estava guardada. Vamos lá ver. Acho que é uma excelente pergunta e que vem no seguimento do que o Sr. Presidente estava a fazer referência. Vamos lá ver. A questão do instrumento, há aqui várias dimensões. Na gestão de um destino como este, nós temos que olhar para coisas separadas. Há uma logo que tem vindo aqui a ser colocada, e eu começava aí, assim, é a questão da marca. E esta marca, vamos lá ver, já que dissemos, já nos convencemos, mas há uma coisa que ainda não foi dita aqui e que é isto. Não sei se percebem qual é o símbolo da Organização Mundial do Turismo. Em inglês é WTO, World Tourism Organization, mas não é WTO, é UNWTO, United Nations World Tourism Organization. Isto é, a Organização Mundial do Turismo foi criada, e as dinâmicas todas vêm a partir a data da criação, não me lembro, mas vem a partir de uma conferência célebre em Manila, em 1976, em que o turismo aparece como um instrumento para a paz. Exatamente. A razão da criação da Organização Mundial do Turismo foi como um instrumento para a paz. E porquê? Porque todos nós sabemos que, de facto, o turismo fomenta a paz. Porque as pessoas, isto é do dia-a-dia, não é? A gente, às vezes, até por nossas questões internas, não é? As nossas energias internas, a gente olha para o vizinho do lado e hoje o vizinho do lado irrita-me. E os países também se irritam uns com os outros. E as culturas, as civilizações, e nós gostamos mais de uns, gostamos mais do outro, e depois temos esta situação, que é, quando começamos a falar e a conversar, passamos da fase da irritação para aquilo que é a fase da comunicação e de gostar uns dos outros. Isto é, viajar promove a paz no nível mundial. E, portanto, o turismo é um instrumento de paz. Ora, quando estamos a falar de Fátima, o que é que a gente está a falar? Estamos a falar de um dos maiores símbolos da paz, como pode deixar de ser. É isto que nós estamos a falar. E, portanto, também não é por acaso que a Organização Mundial do Turismo dialoga com vocês, porque, de facto, estas relações são instrumentos centrais para a construção da política da Organização Mundial do Turismo. Essa é a dimensão, essa é a gênese. E poderíamos dar aqui muitos exemplos sobre a forma como tudo isto promove. Mas quando viajamos compreendemos melhor as pessoas. Eu nunca tinha estado na Indonésia. Estive lá este ano e reparem numa coisa, se nós perguntarmos aos portugueses um pouco qual é o sentimento que a gente tem, nós ainda nos lembramos dos problemas com
com Timor-Leste e um antagonismo. Quando a gente encontra e vai em Indonésia, encontra pessoas maravilhosas, uma capacidade de recepção excepcional, pessoas excepcionais. Ora, isto significa, uma vez mais, que é a razão de ser do turismo tem a ver com a paz. E, portanto, pode-se e deve-se aprofundar todas estas dimensões. Depois, por exemplo, estão aqui os hoteleiros, etc. Nós temos esta dimensão toda, e depois passamos para a parte prática do dia-a-dia. O que é que faz mover um negócio? Muito simples. Ou dá lucro, a gente fecha no dia seguinte. A gente fala, temos métodos de permanência. 1, não sei quanto é que é aqui, 1,2, imaginemos, ou 1 e qualquer coisa. Vamos lá ver. Isto é tão abstrato às vezes. Basicamente, a gente tem clientes ou não tem clientes. Pode ser 1,2, sabem, mas um determinado estabelecimento hoteleiro pode ter mais clientes, mais gente, ou ficarem mais uns dias, e esse sobrevive e os outros não sobrevivem. Aquilo que faz mover um negócio é, claramente, coisas muito objetivas. Há clientes online. Ora, a perspectiva de crescimento pode e depois deve ser analisada de várias maneiras. Há a questão da marca, sim senhor, já aqui falámos, vamos ver como é que isto se organiza em termos macroeconómicos, capacidade de atrair pessoas, etc. Mas agora é preciso haver aqui alguns... para que isto funcione, e o Congresso vai ser um momento excepcional, mais um dos momentos excepcionais têm promovido, mas era bom que, por exemplo, vocês se sentassem e começassem a ver assim, então vamos seguir um caminho. E o caminho pode ser este, repara. Se, em vez de termos uma dormida média, vamos simplificar, os turistas ficam aqui uma noite. Se nós tivermos, imaginemos, 2 noites, isso significa que o volume de negócios duplicou. O volume de negócios, a rentabilidade, isso é um tempo. Portanto, se nós fizermos isso, duplicou. Quer dizer, isto é um milagre económico para Fátima. Então, e se não for duplicar, for ficar a meio, bem, aumentou 50%. É excelente. Portanto, há vários caminhos. Ok. Então, mas nós podemos ficar com o mesmo, mas aumentar o número de pessoas que vêm. Aumentamos o volume de negócio dessa forma. Está bem, mas aí vamos ter outros problemas. Precisamos de melhorar a dimensão, o hardware, os hotéis, os espaços, os custos para a Câmara Municipal, etc. Portanto, aquilo que é preciso começar a fazer é ter estratégia, ter visão, conseguir ver quais são os caminhos que podem ser seguidos, mas depois começar a operacionalizar e ver com os hoteleiros onde é que eles querem. Porque, aliás, se houver possibilidade de se aumentar a infraestrutura, ótimo. Se houver disponibilidade de investimento, ótimo, esse é um caminho. Se não quiserem investir neste momento e tentar entrar nessa área, ótimo. Eu tenho aqui na plateia muitas pessoas que eu conheço, muito simpáticas, e, por exemplo, eu quase que diria, e, por exemplo, a rota dos vinhos, como é que estas coisas funcionam? E o que é que isto tem a ver com... Vamos lá ver. Tudo isto são peças do puzzle. Porque, há uns anos atrás, eu fiz o plano estratégico, fizemos o plano estratégico para a Bairrada, e aquilo que se colocava tinha a ver com isto. É que aquilo que era um problema, se nós resolvêssemos o problema, criávamos outro, porque não havia capacidade de produção. Porque a própria capacidade de oferta impedia-nos de avançarmos com grandes estratégias no exterior que viessem, digamos, depois a pressionar a procura. Nós tínhamos produtores que diziam, bem, se for por aí, eu então passo a vender toda a minha produção só apenas a um comprador nos Estados Unidos, etc. Portanto, vocês vejam, por exemplo, a dimensão do mercado, dos mercados que existem no Brasil. Através da colocação de determinados produtos, vinho, azeite, bacalhau, enlatados em determinados locais, nós resolvemos, vejam o sucesso da pera rocha nos supermercados Tesco em Inglaterra. Quando estava a estudar lá, só comprava pera rocha no Tesco, o continente lá de Surrey. E, portanto, é isto que é preciso começar a ver. E, portanto, quais são as dimensões de perspectiva de crescimento e depois começar a jogar com as várias peças. Porque para se aumentar para os 2 dias, é preciso puxar, por exemplo, as rotas dos vinhos. Ou é preciso fazer exatamente isso. O Sr. Presidente estava a dizer, e muito bem,
Claro que a pessoa vem para Fátima é excelente, mas ouça, qual é o turista que vai para um sítio e fica só aqui? Temos que ser francos, não vêm só para Fátima, eles depois vão para o milhar caminhos. E, portanto, é preciso conseguir ver qual a rede que de facto se deve colocar. Isto, enfim, agora não me vou estender, mas isto entra numa coisa que é central para o país e que está longe de estar estabilizada, que é qual a governância que nós... Não são instituições, que eu isso dou de barato, são mais organizações de natureza administrativa. Mas qual a governância que nós temos que ter no nosso país? Porque, de facto, havia regiões de turismo a mais. Eu próprio dizia isso, escrevi. Havia regiões de turismo a mais, estavam sectarizadas e não conseguiam dar uma visão de dimensão regional. A NUT 2 avança com as novas entidades regionais, tem grandes vantagens, mas os núcleos, os clusters, organizados de oferta, tendo por base isto aqui, um município, o agrupamento de municípios, tem que ser considerado. E os municípios, deixem que vos diga, esse é um espaço que nós vamos começar a trabalhar cada vez mais, já o trabalhamos há muitos anos, obviamente, mas é assim, é preciso nós sabermos quais são os espaços de intervenção do município. O município aqui está a fazer um excelente trabalho, há muitos outros municípios a fazer excelentes trabalhos nesta área, o vosso caso também é excelente, porque não é apenas a visão do PDM que conta aqui, mas o PDM é que manda. Também não vou abrir aqui esta discussão, mas o turismo é muito poderoso, mas nós não temos instrumentos normativos no país para o turismo. Temos uns instrumentos que são onde se mandam os bitites. Mas aquilo que regulamenta o que é? Que é normativo, é o PDM, são os PROTES, e o resto são instrumentos. Vamos tendo agora mais um novo, que a gente diz, linhas orientadoras, mais não sei quantas medidas. É excelente, mas como é que isso funciona sob o ponto de vista normativo? Não existe. E nesta dimensão, aliás, para responder a esta vertente, esta dimensão da Câmara Municipal dar o salto, assumir e buscar as outras câmaras municipais ao lado e começar a pensar, reparem uma coisa, deixem que diga isto com todo o carinho, o caso de Tomar tem outro problema gravíssimo. Aliás, o modelo económico de Tomar é um modelo verticalizado, porque o que tem é, digamos assim, transporte de pessoas para o convento de Tomar e regresso a Lisboa, e as pessoas lá têm consciência disso. E, portanto, falta-lhes as cadeias, as pessoas regressam a Lisboa. Aqui, o que é preciso é fazer exatamente a mesma coisa no sentido de inverter e cozer isto. Portanto, se começarem a pensar na dimensão, nomeadamente do património que é central, com esta dimensão da espiritualidade, com Alcobaça, com Tomar, etc., começam-se a criar as tais cadeias. E com isso, buscar o caso do vinho e de outras ofertas, obviamente, que existem no território. Haveria um momento de perguntas, de comentários. Estejam à vontade para terminar. O Sr. Presidente da Assembleia Municipal pedia a sua ajuda aqui num breve sumário da nossa sessão. Muito obrigada pela oportunidade de manifestar o meu regozijo por estar rodeada de pessoas que sabem daquilo que estão a falar. Foi um prazer, professor, ouvi-lo. Muito obrigado. O senhor, muitas vezes nós vamos a este tipo de colóquios e estamos a ouvir pessoas que se limitam a repetir definições, a falar sobre algo que não sentem. E acho que o professor é uma pessoa que sente aquilo que está a dizer, que tem uma noção bem real do que se passa à volta sobre este tema. Foi extremamente gratificante, acho, para todos nós, foi uma lição. Só tenho pena é que a maioria do meu conselho não tem a oportunidade de ouvir mais vezes pessoas com a sua qualidade que sobrevive. E para mim foi extremamente também gratificante aquilo que o senhor disse em relação ao meu presidente. Falou-se aqui que por vezes o município se fecha em redomas e estava, o nosso município há uns anos atrás estava metido numa redoma.
Vivíamos no nosso quintal, tratávamos da nossa hortinha e dizíamos olá ao vizinho do lado, mas no nosso quintal, pegado ali com o nosso quintalinho. Felizmente hoje que o município de Orém, como foi aqui dito, está muito além da fronteira do nosso quintal, está para além de, e por isso temos a visita da Coreia do Sul agora, por exemplo, temos um aumento extraordinário de dormidas em Fátima, que é preciso também, tudo isso que se disseram, de ir procurar mais atrativos, tentar fixá-los. Como o senhor disse, o turista vem a Fátima, mas perdoar-me-ão também não se contenta em estar a ouvir a missa e rezar o terço. O turista também precisa de ver outras coisas e nós temos tanta coisa aqui para mostrar. O senhor disse aqui por várias vezes que o trabalho do Presidente foi excelente. E foi. Tirando políticas de lado, que neste momento nós estamos a atravessar um momento de política, de dizer mal, tudo está mal, tudo está mal. Que bom, nós que gostamos do nosso Conselho, ouvir pessoas que vêm de fora e vêm a reconhecer o trabalho excelente do nosso Presidente. Vamos ter tudo isto que está aqui preparado, com esta qualidade, é fruto também do trabalho que vem do Presidente do município, de quem se sabe rodear, de uma assiso extraordinária também, que tem uma virtude, estes parceiros, de se juntar, de saber dar as mãos. E é assim que nós conseguimos vencer. Saúde a assiso, pela forma também, com garra, que tem agarrado este trabalho, mas, perdoar-me-ão, tenho um orgulho enorme de ter trabalhado 8 anos seguidos com este senhor que está aqui ao meu lado, que tanto fez porque ele gosta do Conselho, ele quer ver o nosso Conselho a voar, abriu janelas, portas, abriu tudo e mais alguma coisa, e é por isso que o nosso Conselho hoje está por esse mundo fora. Bem-aja, Sr. Presidente. É um orgulho para mim dizer isto, e porque estou de boa fé e porque gosto de Orém, gosto do meu Conselho e não, perdoar-me-ão, mas eu tenho uma dor, estou com muito medo que esta linha de sucesso, que se caminha para o sucesso, possa ser interrompida. Estejamos atentos e vamos, se possível, ajudar a que isto não aconteça. Muito obrigada. O Paqui foi um excelente moderador. Tenho pena de não ver aqui o Dr. Francisco Vieira. Claro, sim, para ele também, um grande abraço, força. Vamos pedir, eu como cristã, vou pedir a Deus também que o ajude, porque ele é também uma pedra fundamental em todo este processo. Bem-aja Assis, bem-aja. Não, sei que o tempo já está adiantado, peço a vossa paciência, só porque não resisto a fazer 2 perguntas. Uma primeira ao professor, claro que vamos ter a oportunidade de ouvir o professor, é no Congresso. E já está a esboçar alguma coisa para novembro, professor? Já, porque o seu painel é sessão 3, potenciais sinergias para o desenvolvimento do turismo religioso, através de rotas culturais e redestinos. Vamos aprofundar um bocadinho isto e olhar para a frente, é isso que eu posso imaginar? Sim, vai ser por aí. Claramente vão socorrer daquilo que são aí reflexões teóricas, modelos, porque não há nada mais prático do que uma boa teoria. E, portanto, vamos olhar para boas teorias, uma reflexão, mas depois quero articulá-las e dizer assim, como é que elas funcionam para este caso? Porque modelos e teorias há muitos. É preciso saber escolhê-las para o caso. É isso que eu vou fazer. Muito bem, muito obrigado. Presidente, passo-lhe uma súmula. Não, a minha súmula está feita, não vou estender muito mais. Queria dar um abraço ali ao meu amigo Zé Arruda, que veio apresentar um vinho em nome da Associação de Municípios Produtores de Vinho, da qual o município de Orém faz parte, com muito gosto. Aliás, o município tem um vinho que é único, como sabe, o vinho de Biaval de Orém, que tem uma portaria própria para, de alguma forma, o enquadrar legalmente. E eu acho que devíamos dar lugar ao José Arruda. Isso. Eu propunha que mantivéssemos este modelo. Isso, se concordar, José.
Eu sei que o tempo é curto, não é? Eu vou procurar em 5 minutos. Ele está um bocadinho afetado porque fez anos há pouco tempo. Foi obrigado. Bom, eu agradeço este convite. De facto, a Associação de Municípios Portugueses do Vinho editou, no âmbito das comemorações dos 10 anos, o seu livro e tivemos uma particularidade que foi, fizemos uma capa para cada município, ou seja, é um livro com 82 capas, fizemos 5.000 edições, neste momento está esgotado, já vendemos tudo, evidentemente que os municípios adquiriram uma boa parte destes livros também, mas o que procuramos apresentar no livro é aquilo que é a oferta hoje dos territórios, dos municípios. Aliás, o professor Carlos Costa fez aqui uma intervenção muito interessante do papel dos municípios hoje na promoção dos seus territórios. E gostaria também de lembrar que, para além do trabalho que fez para a bailada, o professor Carlos Costa e o Dr. Jair Mendes, com quem temos trabalhado muito, fez um trabalho para a Associação de Rotas de Vinho de Portugal, numa perspectiva de dizer o que é que hoje a oferta enoturística deve ter em termos nacionais, portanto, em termos de uma promoção nacional, e também o Presidente falou nisso, a questão da ligação do vinho, nós temos a questão das ordens religiosas, portanto, toda essa ligação que existe, e sobretudo hoje é um tema muito importante, até para a fixação das pessoas. Aquilo que o professor Carlos Costa disse, é verdade, ninguém vem para um local para, por exemplo, estar em Fátima e só visitar Fátima. Portanto, quer e precisa de conhecer a restauração, de conhecer a história, de saber dos vinhos. Aqui foi dito que nós temos aqui os vinhos medievais em Orem, com uma grande história, e isso hoje ajuda muito na promoção dos nossos territórios, e é de facto um tema muito interessante. A IPV, como disse, está a demorar os 10 anos, começamos com 18 municípios, hoje temos 80 municípios de todas as regiões do país. Eu vou aproveitar, isto é muito curto, para ler aquilo que nós pusemos aqui sobre Orem. Eu penso que é muito interessante para realmente realçar e reforçar o papel histórico dos vinhos. E terá a oportunidade depois do livro, a nossa sugestão é que esteja à venda nos postos de turismos. Também temos um livro à venda nas livrarias FNAC, e vamos fazer uma apresentação na FNAC Lisboa no dia 22 de outubro. Então diz, em relação ao Orem, no primeiro floral do Orem encontramos registros da importância económica e social da vinha e do vinho no cotidiano oriense. Entre aspas, se alguém entrar de dia numa vinha de outrem com a intenção de furto para comer, seja condenado em 5 soldos. Se alguém for apanhado de noite numa vinha, pague 60 soldos e fique sem o que traz vestido. Estamos, de facto, aqui a notar a importância em 1180 no Foral do Orem. A tradição vitivinícola oriense está intimamente ligada desde o século XII à Ordem de Cister, que dirigiu o mosteiro de Alcobaça e em Tomareis, a pouca distância do Orem, o mosteiro de Santa Maria de Tomareis. O método ainda hoje utilizado foi descrito por Teixeira Girão em 1822. Na comarca do Orem, as uvas se pisam em lagares de pedra e logo se deita um mosto nas pipas. As colães permanecem destapadas até se transfugar o vinho, cujo tempo é em dezembro ou janeiro. As tintas curtem-se em dornas 8 ou 10 dias e depois se juntam na dose de 5 alcumes em 20 de vinho, que até esse tempo fermentam em branco. O engaço já é tirado. Isto, de facto, é o vinho medieval de Orem, que tem esta história, esta tradição. E é neste trabalho que temos vindo a desenvolver da promoção dos territórios que o tema do enoturismo é para nós um tema fundamental, por isso criamos há 2 anos a Associação das Rotas de Vinho de Portugal, criamos há 1 ano e meio a Associação Internacional de Enoturismo, com os nossos parceiros do Brasil, da América, da Argentina, do Uruguai e do Chile. Aliás, eu tenho um convite, e tenho muita pena não poder estar, na sexta e sábado vai-se realizar o 2º Congresso Internacional de Enoturismo, organizado pela Organização Mundial de Turismo em Mendoza, na Argentina. O primeiro aconteceu o ano passado na Geórgia, para mostrar de facto que hoje a própria Organização Mundial do Turismo dá ao tema do enoturismo uma importância muito acrescida, porque o vinho hoje motiva milhões de turistas em todo o mundo e nós temos que saber aproveitar um pouco esta oferta turística.
E estamos com este trabalho da Associação de Municípios Portugueses do Vinho a trabalhar com os municípios para que o tema, de facto, seja aproveitado e possamos trazer as pessoas até aos nossos territórios, a dar a conhecer os nossos territórios, a promover os nossos territórios e, sobretudo, a desenvolver aquelas regiões que são mais difíceis, do interior, e que, através destas ofertas, são únicas no mundo. Nós hoje temos uma oferta gastronómica que é, de facto, das melhores que existem em todo o mundo. Temos, hoje, só para ter uma ideia, o Instituto da Vinha e do Vinho publicou um documento há um ano em que dizia que dos 308 municípios portugueses, só 2 não têm vinhas registadas, que é o Barreiro e um outro, Almada, se não me engano. 306 municípios portugueses, de facto, têm vinhas. A própria Câmara Municipal de Lisboa está e plantou há 2 anos, e já tiveram a vindima este ano, uma vinha no centro de Lisboa, junto à rotunda do relógio, ou seja, hoje nós, quando aterramos em Lisboa, temos a oportunidade de ver uma vinha em Lisboa. Câmaras como a Câmara Municipal de Oeiras decidiu plantar vinha, recuperar vinhas que haviam e fazer uma adega para o vinho de Carcavelos não desaparecer. Há 15 dias atrás, a Câmara Municipal de Cascais adquiriu um palacete junto à adega da Quinta das Manteigas, que é de Oeiras, para fazer um museu do vinho em Cascais e para promover também o vinho de Carcavelos. Porque se isso não acontecesse, era um vinho com mais de 100 anos que iria desaparecer, muito por causa dos negócios imobiliários que existem naquela região, que de facto são poderosos e que estavam a terminar com um produto regional muito famoso e muito conhecido e de excelente qualidade, que é o vinho de Carcavelos. Portanto, há este trabalho dos municípios, nós estamos com este livro para reforçar um pouco o trabalho e em Orem gostaríamos imenso que o vinho medieval pudesse, de facto, também cada vez mais ser reconhecido e ser trabalhado e ser promovido como um produto também turístico. Muito obrigado por todos e o livro está aqui com a capa de Orem. Obrigado. Já agora vou oferecer uma pessoa Carlos Costa. Muito bem, muito obrigado. Com uma capa diferente. Não tem nada a ver. Tem uma capa muito bonita. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Então tem que ter. Sou Presidente da Assembleia, agora. Obrigado. Posso acrescentar uma coisa? Paulo, eu já te foi uma dedicatória para isso. Se me permitisse, já me está a permitir, em relação ao vinho medieval, não se esqueçam, é um vinho ótimo, mas como tem 80% de uva branca e só 20 escura, né, de tinta, é um vinho que tem que ser, não se esqueçam nunca, tem que ser bebido fresco. Não bebam à temperatura normal, não é, senhor? Exatamente. Eu produzo vinho medieval. E convém bebê-lo aqui. Zé Mendes, agora vamos fazer uma foto. Muito bem. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, uma coisa muito breve. O Zé Arruda leu aqui o texto que fala aqui de Orem, depois foi extraído do floral, do primeiro floral, de 1180. O segundo floral é de 1515. E este tipo de questões, neste caso de uma avaliação histórica, são também elas uma questão turística, um produto turístico em potência. Qual de nós não tem curiosidade por este tipo de situações? Esta terra tem um primeiro floral de 1180, onde este tipo de coisas são escritas. E, portanto, comprova-se que já naquela altura havia um conjunto de circunstâncias. O vinho medieval tem uma história escrita com digamos, traços abundantes. Sabem que havia já naquela altura o clero, a nobreza e o povo. E o clero já pedia ao povo as uvinhas tintas para cá e vocês ficam com as brancas, não é? Eles tinham conhecimento, não? E o povo, exatamente, já sabiam que era o melhor. E o povo, que também já tinha as suas capacidades, né, desviava 20% de uvas tintas para dar cor ao seu vinho. E, portanto, daí tem nascido este vinho assim. Portanto, estamos a falar de 1180. E uma terra que em 1180 já era tratada desta maneira, embora essa coisa de despir quem fosse à vinha de noite não seja muita coisa. Fiquei preocupado com isso. Eu gostava escrito. Este é um fator histórico de grande potencial turístico também. O ano passado, em 2015, aliás,
editámos a segunda edição, o segundo Foral do Orém, numa edição do professor Saúl da Universidade de Coimbra, que é de facto uma curiosidade que eu aprendi, por exemplo, nesse Foral, foi que era Reino de Portugal e dos Algarves, né? Todos estudaram isso, e os Algarves foram, digamos, conquistados a dada altura, tendo reunido as cortes. Onde? Em Orém, na vila medieval de Orém. As cortes, o rei convocou as cortes para ver a estratégia militar de ir atacar os Algarves, né? E passou a ser Portugal e os Algarves. Este tipo de curiosidades históricas são absolutamente valiosas. No plano estratégico do Conselho de Orém, que foi concluído em junho passado, valoriza a questão de Fátima e toda a sua mensagem que hoje aqui tratamos, e valoriza a história do Conselho. Portanto, são duas bandeiras importantes. Claro que o vinho faz parte do dia-a-dia.